estrelas do conhecimento, você está pronto para mergulhar nas fascinantes questões de biologia que exploram o mundo das enzimas, DNA, mutações e até os mistérios da pelagem dos gatos siameses? Junte-se a nós em um vídeo especial onde desvendamos esses tópicos intrigantes com explicações claras e insights profundos. Não perca esta chance de aprimorar seus conhecimentos e se preparar para os vestibulares. Traga as suas dúvidas, sua curiosidade e sua paixão pela ciência. Clique no botão gostei e prepare-se para uma aventura educacional inesquecível. Venha, a jornada do conhecimento espera por você. Primeira questão. Analise a frase seguinte. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Você concorda com esta frase? Explique, por favor. Vamos lá? Bem, gente, a frase toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima está correta e eu concordo com essa frase. E vamos explicar o porquê. Enzimas são catalisadores biológicos e a grande maioria delas são proteínas, ok? Elas atuam acelerando as reações químicas dentro dos organismos vivos, possibilitando que ocorram em uma velocidade que sustente a vida. Porém, nem todas as proteínas são enzimas. As proteínas são macromoléculas extremamente versáteis e desempenham diversos papéis em um organismo, como o de sinalização celular, transporte de moléculas, defesa do organismo e estruturação celular. Nem todas essas funções são catalíticas, portanto, nem toda proteína é uma enzima. Portanto, a afirmação é correta, todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas. Eu posso dizer também que toda enzima, função, é uma proteína. Constituição química. Enzima é a função, a proteína é a constituição química. Mas nem toda proteína é uma enzima, ok? A frase em questão é verdadeira, pois há outras funções possíveis para as proteínas, como papel estrutural e os de defesa imunológica, por exemplo. Você poderia dar essa resposta que é mais simples se quisesse. Essa reformulação é uma excelente maneira de distinguir entre a função e a constituição química. Enzima, função, são uma classe específica de proteínas, certo? Que são constituições químicas que atuam como catalisadores, ok? Mas as proteínas, devido à sua diversidade e complexidade, desempenham muitas outras funções, como eu mencionei aqui, incluindo papéis estruturais e de defesa imunológica. Portanto, a frase em questão permanece verdadeira. Segunda questão. Analise a frase. Toda enzima é um catalisador, mas nem todo catalisador é uma enzima. Você concorda com essa frase? Então explique. Sim, daí eu concordo com a frase, toda enzima é um catalisador, mas nem todo catalisador é uma enzima. E vou explicar o motivo. Toda enzima é um catalisador. Olha, enzimas são tipos específicos de catalisadores que são biológicos por natureza. Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química sem ser consumida pela reação. Enzimas, sendo proteínas, facilitam as reações químicas nos organismos vivos, atuando como catalisadores e reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Mas nem todo catalisador é uma enzima. Existem muitos catalisadores que não são biológicos, portanto, não são enzimas. Por exemplo, catalisadores utilizados em processos industriais, como catalisadores de platina, usado na fabricação de ácido nítrico, certo? Esses catalisadores não são compostos por proteínas e não têm origem biológica, então não são considerados enzimas, ok? Portanto, a frase é verdadeira, destacando aí a relação específica entre enzimas e catalisadores, onde todas as enzimas são catalisadores, mas
catalisadores podem existir fora do contexto biológico e, portanto, não serem enzimas, ok? Toda enzima que é de natureza proteica é um catalisador, isto é, funciona como um agente facilitador de reações químicas. No entanto, há outros catalisadores que não são enzimas, por não serem de natureza proteica. São os catalisadores inorgânicos, como certos metais e resinas. Enzimas são catalisadores biológicos, enquanto catalisadores inorgânicos, que não são enzimas, também existem e desempenham funções similares fora de um contexto biológico, tá bom? Terceira questão, manda! Essa caiu na Unicamp São Paulo. A indústria do entretenimento tem mostrado imagens ilusórias de robôs de ficção, como o jovial R2-D2 e o chato C3PO, de Guerra nas Estrelas e o Exterminador do Futuro. Entre os brinquedos japoneses, há uma série de robôs que imitam movimentos de seres humanos e de animais. Isso deixa as pessoas desapontadas quando se deparam com os robôs reais, que executam tarefas repetitivas em fábricas. Eles não são esplêndidos como os anteriormente citados, mas significam menos esforço muscular no mundo real. Esse texto é uma adaptação Robôs Mais Baratos Tomam Fábricas Europeias. É um texto muito legal de se ler, ok? Bem, aí ele pergunta o seguinte, a questão da Unicamp, letra A. Uma das diferenças entre robôs e seres humanos é que, nos homens, existem 4 grupos de moléculas orgânicas. Quais são esses grupos? Explique o que são essas moléculas, têm em comum na sua composição. Vamos lá? E a letra B diz o seguinte, o sistema robótico armazena energia em bateria. Indique 2 órgãos ou tecidos de armazenamento de energia nos seres humanos, ok? Que composto é armazenado em cada um desses órgãos ou tecidos? E aí você vai responder o que é que eu respondo? Bem, vamos resolver as 2 partes desta questão, ok? Nos seres humanos existem 4 grupos principais de moléculas orgânicas: as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Pois é, as proteínas são compostos por aminoácidos e são responsáveis por várias funções, como enzimas e estrutura celular. Os carboidratos fornecem energia e são feitos de monossacarídeos. Pois é, os lipídios incluem gorduras e óleos e são usados para armazenamento de energia de longo prazo. Os ácidos nucleicos incluem DNA e RNA, que carregam informação genética. O que essas moléculas têm em comum na sua composição é que todas são baseadas em carbono. E em química orgânica, de fato, refere-se ao estudo de compostos que contêm carbono, geralmente ligado aí a hidrogênio, oxigênio e outros elementos. E a letra B pergunta o que, gente? O sistema robótico armazena energia em baterias. Indique 2 órgãos ou tecidos de armazenamento de energia nos seres humanos. Bem, na letra B, 2 órgãos ou tecidos de armazenamento de energia nos seres humanos são fígado, armazena glicogênio. É um polissacarídeo, aí glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose, certo? E tecido adiposo armazena triglicerídeo, que são uma forma de armazenamento de ácidos graxos, que são usados para energia de longo prazo. Ambos os órgãos e tecidos são essenciais para o armazenamento e a regulação de energia no corpo humano. Algo que o sistema robótico faria através de baterias, ok? Então, os grupos de moléculas orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, ok? Agora, 4ª questão. A figura a seguir, tá vendo? Refere-se à hereditariedade. Letra A. Qual a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para os seus descendentes? E a letra B pede o seguinte: a ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. Vamos lá resolver essa questão? Respondendo a letra A, minha gente amiga, qual característica do DNA
enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para os seus descendentes. Bem, a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para os seus descendentes está na sua estrutura de dupla hélice e na maneira como as bases nitrogenadas se emparelham. O DNA pode ser replicado de maneira semiconservativa, o que significa que cada fita da dupla hélice serve como molde para a síntese de uma nova fita complementar, ok? Isso permite que a informação genética seja copiada exatamente de uma geração para a próxima, transmitindo características do organismo progenitor para os seus descendentes, ok? E a letra B pede o seguinte: a ocorrência de mutações é importante para a evolução das espécies? Justifique sua resposta. Gente, a ocorrência de mutações é de fato importante para a evolução das espécies. Mutações são alterações do DNA, certo? Que pode levar a novas variações nas características de um organismo. Embora muitas mutações sejam neutras ou prejudiciais, algumas podem conferir uma vantagem em um determinado ambiente. Se uma mutação é vantajosa, ela pode se tornar mais comum em uma população ao longo aí do tempo, contribuindo, é claro, para a evolução das espécies. Assim, as mutações fornecem a matéria-prima para a seleção natural atuar, ok? Permitindo adaptação e diversificação das espécies ao longo do tempo, certo? A capacidade, gente, de autoduplicação, aplicação do DNA é exatamente o que permite que a informação genética seja transmitida de uma geração para a próxima. Essa é a característica fundamental do DNA como molécula mandatária na informação genética, certo? As mutações aumentam a variabilidade genética e essa variabilidade é essencial para a evolução. Ela fornece a seleção natural, as opções para escolher os indivíduos mais adaptados em um ambiente em particular. Essa é a base para a adaptação e a diversificação das espécies ao longo do tempo, certo? Vamos resolver agora a questão aí dos gatos siameses. Os gatos siameses, como da fotografia, da foto, tem uma cor de pelagem bastante característica. As patas, as orelhas e a cauda e o focinho também são escuros, para lá, enquanto as demais regiões do corpo são claras. Leve em consideração a informação seguinte. Letra A. Existe uma enzima em todas as células da pele do gato que catalisa a produção de um pigmento escuro. Letra B. Algumas enzimas deixam de funcionar adequadamente quando a temperatura se eleva a alguns graus. Em função aí dessas informações, tente elaborar uma hipótese que explique as diferenças na cor do pelo dos gatos siameses nas diferentes partes do corpo. Apresente em seguida a sua hipótese, certo? Então, eu vou apresentar minha hipótese aí aos internautas. Vamos elaborar uma hipótese para essa questão? Gente, a enzima responsável pela produção do pigmento escuro na pele do gato siamês é sensível à temperatura. Nas partes do corpo do gato que são mais frias, como as patas, orelhas, cauda, focinho, a enzima funciona adequadamente produzindo pigmento escuro. Em contrapartida, nas áreas mais quentes do corpo, como o tronco, a enzima não funciona tão eficientemente, resultando aí em menos pigmento escuro, portanto, uma coloração mais clara, ok? Essa hipótese é suportada por observações de gatos siameses que nascem em regiões mais frias e tem aí uma coloração mais escura em geral, ou aqueles que têm uma mudança na coloração do pelo quando se mudam para um ambiente mais frio, certo? Assim, a variação na coloração do pelo dos gatos siameses pode ser explicada como uma interação entre a genética, a presença da enzima que catalisa a produção de pigmentos e fatores ambientais, a temperatura, que afeta aí a atividade da enzima, certo? A enzima que catalisa a produção de pigmentos escuros no gato siamês funciona nas áreas mais frias do corpo, como as patas, orelhas e focinhos, e fica inativa em áreas mais quentes. Essa diferença de temperatura das várias partes do corpo do gato, aliada à sensibilidade da enzima à temperatura,
é a chave para entender o padrão de coloração característico dos gatos siameses. Na próxima aula a gente volta. Beijo, internautas, estrelas do conhecimento. Prof. Dai Bioverso, faça parte deste universo.